A equipe que trata da saúde de Jair Bolsonaro enviou um prontuário médico do ex-presidente ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse documento analisa, ou o ministro, aliás, perdão, analisa um novo pedido de transferência feito pela defesa para a prisão domiciliar. Vamos conversar com o Danilo Moliterno, que nos traz todas as informações atualizadas. Muito boa tarde, Danilo. Boa tarde, Yuri, Débora e a todos que acompanham o CNN 360. Esse prontuário foi um pedido do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Conversei mais cedo com alguns dos médicos da defesa da equipe médica de Jair Bolsonaro que indicaram que esse foi um documento que foi elaborado nos últimos dias, repito, um pedido de Moraes e que é um extenso documento, que traz ali todo o detalhamento sobre o quadro de saúde atual de Jair Bolsonaro, que tem, por exemplo, uma série de exames em anexo para tentar dar um quadro de como está neste momento a situação do ex-presidente. Consta, por exemplo, neste documento que foi enviado ao gabinete de Moraes, por exemplo, as tomografias que ele realizou aqui e que mostram a situação do seu pulmão. Para além disso, tem um destaque nesse documento, segundo os médicos, para o fato de que Jair Bolsonaro precisou ser tratado com 3 antibióticos por aqui para começar a melhorar dessa sua última infecção pulmonar. Para além disso, também tem um destaque para o fato de que ele teve um problema renal em meio ao seu tratamento com antibióticos. Essas são algumas das informações desse prontuário que foi enviado ao gabinete de Moraes. Esse prontuário que é mais um elemento para o ministro do Supremo Tribunal Federal analisar esse pedido de transferência para a prisão domiciliar que foi feito pela defesa de Jair Bolsonaro. A gente relembra, esse foi um pedido que foi feito na última terça-feira, mesmo dia em que mais tarde o senador Flávio Bolsonaro, primogênito de Jair Bolsonaro, teve um encontro no gabinete de Moraes com o ministro para ratificar este pedido de transferência para a prisão domiciliar. E aí vale a gente também mencionar que a grande aposta até este momento por parte da defesa de Jair Bolsonaro de que terá uma resposta diferente de Moraes do que teve nos pedidos anteriores, quando ele negou, é de que neste quadro médico, segundo a equipe que trata de Jair Bolsonaro, teria ficado claro que o atendimento 24 horas e a possibilidade de visualização precoce de alguns sintomas poderia ser muito relevante para evitar agravamentos no quadro de Jair Bolsonaro. Lembrando que os médicos vêm indicando que Jair Bolsonaro, caso tivesse demorado mais tempo para ser atendido, poderia ter tido um agravamento ainda maior do seu quadro de saúde. Muito obrigada, Danilo Moliterno, que está aí sob forte chuva, mas trazendo todas as informações e atualizações para a gente. Bom trabalho para você. Chamar o Matheus Teixeira, porque a gente, olha, Matheus, Alexandre de Moraes recebeu Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, pedidos da defesa, mais esse laudo, né? Por acaso, a situação está mudando? Você sente que tem um vento mudando que pode, eventualmente, melhorar, aumentar as possibilidades de Bolsonaro conseguir, de fato, migrar novamente para o regime domiciliar? Olha, Débora, a gente vem noticiando já desde que ele foi preso que tinha um movimento dentro do STF favorável à prisão domiciliar, como um gesto de moderação do Supremo, como uma tentativa de baixar a poeira e também as críticas que a Corte sofre pelos bolsonaristas, não só os políticos, como a base eleitoral como um todo. Mas o ministro Alexandre de Moraes sempre foi resistente a essa ideia. Tanto é que não bastasse ele ter determinado a prisão de Bolsonaro, ele já negou sucessivos pedidos de prisão domiciliar. O último, vamos lembrar, ele pediu um relatório da Polícia Federal que em mais de 50 páginas mostrou toda a estrutura que ele tinha à disposição, uma equipe médica, um botão ali para ele apertar caso tivesse alguma piora, uma barra ao lado da cama para não ter uma tontura de novo, uma vez que ele caiu, vamos lembrar, e foi encaminhado ao hospital, teve um início de traumatismo craniano lá no começo do cumprimento da pena, e o ministro Alexandre de Moraes resiste nessa ideia de mandar para a prisão domiciliar sob o argumento principal daquele fato dele ter queimado ou tentado, soldado a tornozeleira eletrônica quando ele ainda estava em casa. Portanto, esse é o principal argumento nos bastidores. Se a gente manda ele para casa, ele pode reincidir nessa tentativa de violar o dispositivo que serve justamente para a justiça ter certeza que aquele condenado não tentará fugir, não tentará uma fuga ou algo desta natureza. Mas fato é que a gente tem um fato novo, que é o agravamento do quadro de saúde do ex-presidente.
Ele já passou por mais de 6 cirurgias desde que levou uma facada em 2018 e ele tem, sim, sérios problemas de saúde. E o argumento, por outro lado, da defesa e da família é que ele em casa estaria mais confortável, não teria também uma equipe de saúde como ele já tem, mas tem a questão psicológica que interfere na questão física. Ele não estando em uma prisão, ele conseguiria, portanto, ter mais conforto e menos estresse mental, prejudicando menos a sua saúde. Fato é que ele foi condenado na decisão que Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar. Ele diz ali, lista os benefícios que tem e diz que ele é, na verdade, privilegiado, que ele tem mais benefícios do que todos os outros mais de 300 mil presos do Brasil, por condenação, não presos provisórios, e, portanto, ele alega que Jair Bolsonaro já tem no presídio da Papudinha uma equipe à sua disposição. Passou mal, já tem ali os médicos de prontidão, portanto, não seria necessário essa prisão domiciliar. Fato é que tem sim um conjunto de ministros do Supremo que defende a prisão domiciliar em respeito pela liturgia de se tratar de um ex-presidente e pela questão de saúde, mas o ministro Alexandre de Moraes, até o momento, resiste à ideia. O que ele indica nos bastidores, Théo Cury nos trouxe, é que ele vai esperar uma perícia médica. Depois da perícia médica, ele vai reavaliar o quadro e isso também deve vir junto, como o Danilo Moliterno nos falou, desses quadros de saúde, desses laudos que vão ser encaminhados. Vai avaliar o laudo médico, vai avaliar a perícia e depois tomar uma decisão. Até o momento, nos bastidores, não temos nenhum indicativo de que ele aceitará a prisão domiciliar. Mas vamos lembrar que o quadro hoje é outro, não apenas de saúde, como quadro político. O Supremo está fragilizado, está no meio do escândalo do Banco Master e também a força institucional também é reduzida. Entre os bolsonaristas, esse enfraquecimento do Supremo, devido às denúncias de relação com o Banco Master, também representa uma oportunidade justamente para conseguir essa prisão domiciliar.